Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. E para quem não me conhece, eu me chamo Alusca Carneiro. Quero agradecer mais uma vez você que está aqui acompanhando o nosso canal, um canal novo, criado recentemente, né? Mas a gente tem os grupos de WhatsApp, né? O canal do Instagram, do Facebook, do ABC do Espiritismo, que já funcionam há 3 anos e eu quero agradecer muito a vocês que estão aqui me acompanhando, as pessoas lá no grupo WhatsApp que têm elogiado bastante o meu trabalho, têm parabenizado muito, né, as postagens, porque aqui eu estou fazendo vídeo, mas lá no canal no WhatsApp eu coloco as postagens de espiritismo e as pessoas têm gostado muito, têm me parabenizado, né, e eu fico bastante grata por estar fazendo esse trabalho, certo? É um trabalho diário, exige assim bastante esforço, mas assim, eu faço assim porque eu gosto de ajudar as pessoas, né? E eu fico imensamente grata, tanto as pessoas lá do grupo do WhatsApp, como também você que está aqui me acompanhando, né? O nosso canal ABC do Espiritismo. E hoje nós estamos dando continuidade à nossa playlist ABC do Espiritismo Responde. Mais para frente eu vou começar a criar outras playlists, né? Certo? Mas aí vamos dar continuidade à nossa playlist ABC do Espiritismo Responde. Hoje nós vamos tratar do tema casamento e divórcio, certo? Quem acompanha o vídeo passado, eu falei de almas afins, né? E dando continuidade ao assunto, vamos tratar de casamento e divórcio, certo? Porque almas afins e casamento tem uma ligação, mas nem sempre pode estar associado ou não. E hoje nós vamos tratar do tema de casamento e divórcio, certo? Então, assim, nós sabemos que hoje nós estamos progredindo, o mundo está progredindo, os planetas estão progredindo, certo? E o casamento é uma instituição bastante válida, certo? Porque o casamento, ela tem a finalidade de unir almas, de ajudar no progresso da humanidade. Não é só aquela questão do casamento, da procriação, ter filhos, não. São duas pessoas que se juntam e vão se ajudar uma a outra, certo? E com aquela ajuda elas podem ajudar a humanidade e por aí vai, certo? Então, assim, é bastante válido, é bastante importante, certo? A questão do casamento, porque é uma coisa que ajuda o progresso da alma, certo? Você vai juntar com aquela pessoa, você vai aprender com aquela pessoa e aquela pessoa vai aprender com você. Vocês vão ter filhos e vocês vão educar os filhos e isso vai ajudando, certo? O progresso da humanidade. A gente sabe hoje que os casamentos hoje, certo, são monogâmicos. Um casamento de pessoas só pode casar com uma pessoa, né? Porque estamos progredindo. Mas antigamente era muito comum. Nos tempos dos reis, né? Quem não lembra, rei Davi, rei Salomão, tinha muitas mulheres, muitas concubinas, e muitas mulheres moravam na mesma casa. Mas com o progresso da humanidade, isso foi sendo abolido. Certo? E em alguns países ainda existe isso, as culturas de casamento poligâmicos, né? Um homem se casa com várias mulheres. Mas hoje, no mundo ocidental, né, e os mundos mais elevados, existe o casamento monogâmico, né? Um homem e uma mulher. Até nossa legislação não permite o casamento de você se casar com várias pessoas. E isso é um progresso, certo? Porque quanto mais o espírito ele vai ficando evoluído, menos ele sente a necessidade de ter vários parceiros, certo? Então você vai se evoluindo, você sente mais a necessidade de estar só com aquela pessoa, né? É muito comum hoje essas coisas de traições, porque infidelidade conjugal, justamente porque o espírito ele ainda não está maduro, não está assim elevado, e para conseguir essa conjunção de viver com uma única pessoa. Mas isso, com o passar do tempo, as coisas vão se ajustando e as pessoas vão começar a dar mais valor ao casamento, às uniões monogâmicas, a infidelidade vai começar a deixar de ser menos comum, mas isso é um progresso, né? A gente tem que entender que isso é um progresso da humanidade. Então,
casamento é bastante válido. A gente tem lá no Livro dos Espíritos, não vou ler, porque se eu for ler vai ficar muito extenso. Lembra lá, Livro dos Espíritos, nas questões 695, 696 e 701. Eles falam sobre isso, certo? Sobre a questão do casamento. Então é muito importante sim o casamento. Então a gente vai começar agora a enumerar os tipos de casamento. Lembrando que eu vou dividir em 5 partes, mas não quer dizer que o casamento ele vai ter que ficar justamente naquela modalidade. Ele pode variar, alcançar um pedaço, segundo um livro, Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, né? Então, Martins Peralva nesse livro, Estudando a Mediunidade, eu ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, mas vou colocar ele, né, na minha listinha para possivelmente ler esse livro. Então, ele enumera lá 5 tipos de casamento. O primeiro casamento é o casamento acidental, bastante comum, certo? Você não estava programado para casar com aquela pessoa, mas você vem à Terra, às vezes você se precipita e estava destinado a casar com a Terra, você antes do tempo e casa com uma pessoa que não estava determinada para casar com você. Seja por questões financeiras, questões de beleza, ou às vezes é muito, hoje está menos comum, mas antigamente era muito comum, os pais, né, arrumar casamento. Ia, pegava o menino e arrumava aquele casamento, né? Casamento arranjado. Ou às vezes a mulher engravidava e o homem se via naquela situação de casar, né? Para não ficar feio para ele por conta da questão da honra. Hoje é menos comum nessas situações. Às vezes o homem assume a paternidade sem ter que casar, né? São os casamentos acidentais. Às vezes você casa com aquela pessoa que não tem nada a ver com você. Nem é alma afim, nem é uma alma que você tinha que se reajustar. Ficam como assim, 2 pessoas estranhas, né? E esses casamentos às vezes pode durar muito tempo, também pode acabar logo. Um casamento bastante comum, né? Mas aí, como eu estava referindo, vai depender de você conhecer aquela pessoa e começar a criar laços de afinidade. De repente, aquela pessoa que não era destinada, você acaba desenvolvendo uma afinidade com ela e mais para frente vira até uma alma afim, porque, como, né, eu expliquei, não existe pessoas uma metade da outra. A afinidade você vai construindo com a sua vivência nas várias encarnações. Aí às vezes você volta com aquela mesma pessoa em várias encarnações, às vezes não, chamado almas afins, que a gente tratou, né, no tema passado. Aí o segundo casamento, né, bastante, é o mais comum, é o mais provável. São casamentos provacionais, né? Então, aquilo, você casa com aquela pessoa que você tem um ajuste, é o casamento mais comum na Terra. Aquela pessoa que, às vezes, no começo você sente uma atração, você sente alguma coisa, você casa com aquela pessoa e tudo no começo é bom, é maravilhoso. Com o passar do tempo, os problemas vão aparecer, uns empates, porque você tem reajustes de vidas passadas com aquela pessoa. Você prejudicou ela prejudicou você, então vocês têm um reajuste. Em vez daquele casamento que você vai levando no banho-maria, eu não sei por que eu casei com essa pessoa que não sei por que eu casei com ela, e vocês vão vivendo, né? Às vezes uns se separam, outros vivem 20, 30 anos até morrer, mesmo sem ser aquela alma afim, são casamentos provacionais. Vocês estão juntos para se reajustar, pagarem débitos que vocês têm de vidas passadas, né? Com o passar da evolução do planeta, esses casamentos vão começando a diminuir, a gente vai começar a ter mais casamento entre almas afins. Por quê? Porque nós vamos evoluindo, então as pessoas vão ser mais merecedoras de viver com aquela pessoa que tem afinidade, mas até o momento, né, esse casamento é o mais comum. O outro casamento é o casamento sacrificial, certo? Aquele casamento que existe uma alma mais elevada e uma mais baixa. Então, aquela alma mais elevada, ela se junta para viver com aquela pessoa, certo? Para tentar elevar aquela pessoa. É aquela pessoa que é muito evoluída, pessoa muito instruída, não é? E acaba casando com aquela pessoa que não tem nada a ver com você, né? Você não sei porquê, né?
me casei, mas aí aquele casamento, sabe, uma alma mais elevada se casa com uma alma menos elevada, né? Chamado os casamentos sacrificiais, né? E aí aquela pessoa não sofre tanto, porque ela fica ali, né, naquele casamento lá. E aí o casamento mais difícil que todo mundo quer, todo mundo almeja, é aquele famoso casamento de almas gêmeas, que é almas afins, porque na literatura espírita não existe casamento, aliás, não existe almas gêmeas, são almas afins, são pessoas que têm afinidades e elas se casam para juntas, né, desenvolver diversos projetos. A gente vê muito casais espíritas, né, ou de outras religiões também, que fundam igrejas, fundam fundações, orfanatos, e eles vivem aquele casamento bom, 20, 30, 40, 50 anos, são almas afins. Pode ter alguns problemas, porque ninguém é semelhante, né, as pessoas não pensam iguais umas às outras, mas é assim, um casamento de afinidade, né? Aquele que todo mundo, às vezes, fulano tem um casamento tão bom, né? Mas a gente um dia vai chegar a isso. Podemos ter uma encarnação com alma da afins, outra com uma encarnação com um casamento com sacrificial, um casamento, né, provacional. Mas aí, com o passar do tempo, vai começar a ser mais comum esse casamento de almas afins, quando o nosso planeta se tornar um planeta de regeneração, né? Vai começar a se tornar mais frequente e raro. E o último tipo de casamento, o que mais difícil, mais raramente, completamente, eu acho que até difícil assim no nosso planeta existir, são tomados casamentos transcendentais, que já não existe mais. São almas que têm dois padrões vibratórios altamente elevados, eles já pensam por pensamentos, às vezes já não existe mais relações sexuais, com almas assim que se juntam, se fundem umas às outras, né? Muito, assim, um espírito se fundindo um ao outro intelectualmente, mas realmente é um casamento muito difícil, né? Até hoje as pessoas não conseguiram nem conseguir uma definição, né, bem didática para conseguir definir esse tipo de casamento, porque é raro, muito difícil, pode ter acontecido, né, no nosso planeta assim, mas aí é menos raro ainda do que o casamento de almas afins, certo? São difíceis, mas pode acontecer, existem vários casos, né? Então essa é a definição, né, de casamento, e aí é o que a gente está entendendo, né? A gente vem para o nosso planeta, né, cumprir nossas obrigações. Então o casamento é super importante, porque ele vai ajudar na sua elevação, certo? Elevação moral, tanto sua como do seu parceiro, da sua parceira. E é isso, né? O casamento justamente isso. Então, e agora a gente vai começar a tratar do tema, certo? Divórcio. Como é que começa a acontecer essa situação do divórcio? Então, porque a gente sabe na doutrina espírita que o que sustenta o casamento é o amor, não tem outra, não existe essa coisa de se você casou com uma pessoa pela beleza, com o passar do tempo, aquele amor vai se acabar, aquela paixão. E se você casou por uma questão financeira, aquilo não vai durar muito tempo, né? Você vai ter que conviver com aquilo, né? Ou por uma questão social, uma conveniência social, porque o que vai realmente segurar um casamento é o amor. E aí a gente começa, as pessoas não têm, às vezes, assim, paciência de lidar com um parceiro, uma parceira difícil, né? Então, assim, o divórcio, na visão da doutrina espírita, é a última alternativa. Você tem de tentar fazer tudo para que aquele casamento perdure, né? Fulano, vamos conversar. Existe hoje alternativa de terapia de casal. Tudo isso pode ser feito para que seu casamento dure. O divórcio é a última alternativa, quando não existe mais, você esgotou todas as possibilidades, tentou conviver, e quando já tem aquela situação da pessoa sofrer violência física, violência verbal, né, uma pessoa que tem transtornos psicológicos gravíssimos, vícios, né, e aquilo começa a conturbar a relação. Você já chamou aquele teu parceiro para fazer tratamento, para se internar numa clínica, né? E ele não quer. Então, assim, fica insustentável, porque você não pode ter condições de manter um casamento se aquilo vai trazer
até uma situação difícil para você e seus filhos. E ele chegar um dia, né, matar você, os filhos. Então começa a situação insustentável. Se você já esgotou todas as portas, chamou para conversa, tentou levar o psicólogo, o psiquiatra, terapia de casal e não teve jeito. Então você vê que a situação é a separação, porque aquilo já está lhe causando transtorno mental, já está lhe causando muitas coisas que não é bom. Né? Principalmente aquelas pessoas casam, aquelas pessoas narcisistas, né? Que narcisista dificilmente vai se modificar. Né? Ele quer que você faça tudo como ele quer, ele nunca vai se modificar. Outra vez a gente vai tratar desse tema de narcisismo, certo? Então, assim, a questão do divórcio não existe lá no livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos não, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 5, ele fala sobre essa questão do divórcio. Certo? O divórcio só vai separar aquilo que já está separado. Não existe mais amor, não existe mais condições de se manter mais aquele casamento dentro de uma casa, certo? Então, o divórcio é uma alternativa viável. Você já encontrou todas as possibilidades e não conseguiu fazer aquela situação se modificar. Então, o divórcio é uma ferramenta viável, certo? Porque, de repente, pode acontecer uma coisa pior com você, seus filhos e sair, não é? Então, essa explanação sobre o casamento, né? A gente tem que ver, o casamento é super importante, né? A gente tem que valorizar isso, mas não somos obrigados a continuar com um casamento que não está dando certo. Né? A gente tratou disso da Almas Afins e mais para frente depois eu vou trazer uns vídeos para falar sobre essas questões de narcisismo na visão espírita. Né? Eu acho muito importante, porque existem muitas essas questões de separação envolvendo parceiros que têm esse comportamento, né? Transtorno narcisista. Mas vou ter que pesquisar a lei, porque é um tema muito difícil de se encontrar na literatura espírita. Joana de Ângeles tem alguns livros que ela trata sobre isso, eu vou depois pegar esses livros, né? Que é um assunto mais assim, relacionado à psicanálise, psicologia, mas eu vou estudar esse tema para trazer. Certo? Obrigada a você mais uma vez que continua aqui no nosso canal, né, assistiu esse vídeo, essa explanação. No próximo programa, certo? Nós vamos falar sobre cartas psicografadas, as famosas cartas psicografadas, certo? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre cartas psicografadas. Obrigada a você que esteve mais uma vez aqui, que teve paciência para me ouvir. Aqui foi a Lúcia Carneiro e Jesus abençoe a todos vocês. Amém.